Graça e paz, irmãos. É o Laércio. Hoje vou fazer uma mensagem aqui com as experiências com Jesus. Eu vi um vídeo pequeno no canal de um irmão aí que é inscrito no meu canal. E o vídeo falou muito comigo. E é assim as experiências que a gente tem com Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então eu lembrei de Senhor tocou no meu coração para mim poder fazer alguns vídeos, né, de experiências, né, na minha caminhada. E hoje eu quero fazer esse pequeno vídeo, né, com essas experiências. Então quero ler um texto aqui em Eclesiastes, lá no capítulo 3. Eu gosto muito desse livro, dos livros dos cânticos, né, Jó, esse aqui, Esther, Provérbios. Eu gosto muito, porque tem umas coisas tão profundas que às vezes a gente nem percebe. Mas se a gente tiver em comunhão com o Senhor no Espírito, com o passar do tempo, porque não é de um dia para o outro, assim, não, Deus ele prepara a gente, sabe? É como aquela passagem lá do Simão Sirineu. Ele carregou a cruz de Jesus porque ele estava perto de Jesus. Então, meu querido irmão, se você é um cristão maduro, ou se você é um cristão que está começando, e se você vê ao redor da sua vida tudo se desmoronar, você ficar sozinho, você ser escanteado, desprezado, a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que é para você se alegrar. Lá no capítulo 12, no verso 1 para frente, você vai ver que quando a gente vai se aprofundando, chegando mais perto de Jesus, automaticamente vai acontecendo isso com a gente. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é sofrimento. E aí é que a gente começa a negar a nós mesmos, né? O nosso eu. Que se tiver um povo na Bíblia que Deus não gostava não gostava de maneira nenhuma, era desse povo que tudo tinha eu, né? Já começa lá de Abraão, os Jebuseu, os Ferezeu, tudo com eu. Aí em Jesus tinha os fariseus, tudo termina, um povo que termina com eu. Então o nosso eu é uma coisa que Deus não gosta, entendeu? Então quando nós chegamos perto de Jesus, nós vamos carregar a cruz, igual o Simão Sirineu. E aí ele fala, e nega-se a si mesmo. Si mesmo é o eu, né, que está dentro de todo ser humano, aqueles que servem Jesus e os que não servem. Então, como Jesus, lá em Filipenses fala que ele se esvaziou todo de si, ele sendo Deus, deixou toda a sua glória e se esvaziou, e nós como igreja, como corpo dele, nós também temos a necessidade de se esvaziar de nós mesmos, né, do eu. Então, vamos dar início aqui ao vídeo, né, as experiências que eu tive com o Senhor. Então, aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, que fala assim: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, porque assim, se a gente for colocar a nossa vida, desde que a gente se converteu, desceu as águas, né, e foi na nossa caminhada, nossa vida cristã, a gente pode ver na vida de cada um, eu vou colocar a minha vida aqui, houve altos e baixos, e tudo tem um propósito. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, o nosso coração para Deus, tudo tem um propósito. A gente pode ver na Bíblia aí vários personagens como Jó era um servo de Deus, reto, fugia do mal, né? Mas sabendo nós que não é Deus, que Deus ele permite, porque quando Jó lá, Satanás foi até Deus, e Deus falou para ele, tá vendo meu servo Jó? Aí foi Satanás que foi lá e fez aquilo na vida de Jó. Deus só permitiu.
mas ali serviu para ensinar Jó, entendeu? Então é isso que Deus faz. O inimigo é usado nas mãos de Deus, entendeu? Então a nossa caminhada tem altos e baixos. Eu me lembro quando eu me converti e não foi assim dentro de uma denominação. Na verdade eu me converti, eu estava dentro do mundão mesmo, né? E ali, na verdade eu já tinha sede de Deus. Eu li a Bíblia, muitas coisas eu não entendia, mas outras coisas eu entendia e sabia que estava no erro. Então, um certo dia em 2005 foi, eu dei a minha vida para Jesus e falei para ele de alguma forma falar comigo, para mim servir ele. E aí eu procurei uma denominação para me ir e graças a Deus essa denominação, Deus fala lá, pelo menos eu não estou mais nessa denominação, mas falava muito, falou comigo e Deus fala, né? De qualquer maneira, em qualquer lugar Deus fala. Se tiver um lugar que Deus quer usar uma pessoa, se não tiver alguém para usar, ele usa um jumento. Igual está na Bíblia, ele usou um jumento, né? O profeta estava cego e ele usou um jumento. Então Deus fala de qualquer maneira. E em vários lugares onde o profeta Jesus veio em carne, Deus fala. Mas então, aí eu me batizei. Aí logo que me batizei, veio as provas, né? Assim, parecia que o mundo caiu em cima de mim. E eu caía, às vezes eu ia trabalhar. Isso foi em 2005. Eu joelhava, ia para dentro do banheiro, chorava e falava assim: Senhor, mas eu não vou te largar, me ajuda. Ele fala assim: então deixa eu morrer, porque às vezes a prova estava grande. Eu falava, porque assim, às vezes, irmãos, já tem irmãos maduros na fé e outros que estão começando. Aí às vezes aquele irmão mais maduro vai olhar a prova do outro, vai dizer assim: mas isso não é nem prova, né? Mas para aquele irmão que é mais maduro, mas para aquela pessoa que está começando, é uma grande prova, entendeu? Então quer dizer, quem está carregando o peso é ele. Então, para mim nesse tempo essa prova estava pesada, mas Deus nunca ele dá, nunca ele permite além do que a gente pode carregar. E eu lá na minha intimidade, eu e ele, eu falava com ele, eu falei: Senhor, então me mata. Tipo assim, me mata assim, tira minha vida, né? Porque eu já li a Bíblia, eu entendia que eu tirando a minha vida eu ia direto para ele. Mas não me deixa eu sair da tua presença. Eu não quero sair da presença do Senhor ali. Ali tá saindo o nosso eu, a nossa carne, ela vai morrendo, entendeu? E Jó fala disso lá no livro dele. Jó é um livro muito profundo. Eu aconselho para você, irmão mais maduro, leia Jó. É um livro muito profundo, é um livro muito bom. Aí ele fala assim que a carne dele desapareceu, só ficou a pele e os ossos. É por causa disso. A carne não é boa. A carne é contra o espírito. Então foi ali que Deus foi operando ali. E aí Jó já viu que a carne dele ali era literal mesmo a carne dele, mas aquilo ali tem uma tipologia. Nos nossos dias é a nossa carne, a natureza, entendeu? Então é isso. Aí passou essa fase, né? Logo depois do batismo, eu recebi o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E aí veio essas provas, mas o Senhor me sustentou, passei por elas, me fortaleceu mais minha fé. Aí um dia eu me lembro, eu morava nos Estados Unidos da América nesse tempo, né? Eu morei 13 anos nos Estados Unidos da América. E, e eu me lembro que eu estava no meu apartamento, eu morava sozinho nesse tempo, solteiro. E eu estava no meu apartamento essa foi a segunda vez, porque a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, o Senhor pediu, eu ouvi a voz dele audível, mas é a voz dentro de mim. Aí, para mim orar para uma irmã, ele falou o nome da irmã, e para me orar por aquela irmã. E depois, isso foi à tarde, quando foi à noite, eu vi o sofrimento que aquela irmã estava. Aí eu comecei a entender o porquê que Deus pediu para me orar por aquela irmã. Essa foi a primeira vez. E a segunda vez que eu ouvi a voz do Senhor foi quando ele falou assim comigo: a tua pedra preciosa é os teus estudos, né, os estudos da palavra. Eu ouvi essa voz dentro de mim. É como fazer, você ouve a voz dentro de você. E, e aí eu trabalhava muito nesse tempo lá nos Estados Unidos. Nesse tempo eu já tinha uma empresa pequena, mas eu tomava conta, eu trabalhava muito mesmo, muito, muito. E aí, daí a pouco eu vi
as coisas foi se fechando, os trabalhos foi acabando, eu tive que dispensar os funcionários, fiquei sozinho. Às vezes eu ficava praticamente um mês sem trabalhar, faltando dois dias para mim, para vencer o mês. Do nada aparecia um trabalho, eu ia lá, fazia sozinho, ganhava o dinheiro do aluguel e o dinheiro deu passar, pagar as minhas contas e para me comer durante o mês. Só que como eu era solteiro, aquilo ali para mim tava bom. Tipo assim, no começo não tava muito bom, porque eu fiquei preocupado e também você tá trabalhando, vai, né? Mas aí Deus vai falando com você. Aí foi meses, né? Assim nessa situação. E eu lendo a Bíblia, aí eu fui lendo, aí eu tive tempo de ler a Bíblia. E aí até eu esqueci daquela voz que o Senhor me falou, mas aí eu estava lendo a Bíblia e tava gostoso ler a Bíblia, né? Aí quando foi um dia, era três e pouco da manhã, eu estava lá no meu quarto lendo a Bíblia, e quando eu, lá no Salmo 119, lá no versículo 103, onde fala assim, a tua palavra é mais doce do que o mel a meu paladar. E aí, quando eu li, quando eu cheguei naquele versículo, Salmo 119, versículo 103, aí eu ouvi a voz do Senhor novamente dentro de mim. Aí a voz falava assim, você é meu amigo. E eu sabia que era o Senhor porque eu já conhecia essa voz. Então o Senhor me falou da primeira vez que eu ouvi, que ele falou para me orar pela irmã e falou o nome da irmã. E quando foi à noite eu vi como que a irmã estava. Então ali se cumpriu. Por que ele então ali se cumpriu? Então eu sabia que era a voz de Deus. Aí da outra vez que ele falou a minha palavra a tua pedra preciosa é os meus estudos, né? Então quer dizer é os teus estudos da palavra. A pedra preciosa são dons, são unções que Deus dá. Então aí é coisa que Deus dê. Isso é o propósito que Deus para minha vida. Às vezes não só esse, tem outros, mas esse é o propósito que Ele me falou. Eu ouvi a voz dele. Então eu quanto mais eu li a palavra, até hoje quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho vontade de ler a palavra. Então por quê? Porque é um dom, é um tipo de, vamos dizer, um ministério que Deus dá, né? E então eu ia lendo e ia gostando. Quando chegou nesse que ele falou assim, você é meu amigo, porque nessa época eu estava passando por muitas provas financeiras. Mas ler a palavra e ter comunhão com Deus, eu orava de madrugada, sentia a presença de Deus, louvava, cantava, era aquela maravilha, mesmo nessa prova. E solteiro. Aí eu fui e falei, Senhor, eu sei que é o Senhor, mas eu vou abrir a palavra, eu vou colocar o dedo em cima do texto e o Senhor fala comigo, para me ter certeza que é o Senhor. Aí eu fui, joelhei, orei, abri a palavra lá em João, no capítulo 3, no verso 29, que fala assim, o noivo tem a noiva, o amigo do noivo ouve a sua voz, essa alegria já se cumpriu em mim. Então, como ele me chamou de meu amigo, né, então ele fala, o amigo do noivo, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 29, o amigo do noivo ouve a sua voz. Aí ali eu comecei a chorar, e joelhava, e cantava, e orava, e foi uma maravilha. E fui até quase de manhã, tendo experiências com Deus. E a presença dele era tão real que eu queria estar com ele. E até hoje eu desejo estar com ele. É impressionante. E então foi isso. Aí de lá para cá eu vi que a minha vida, os processos, né? Aí beleza, passou esse tempo aí, o Senhor me deu muita profundidade na palavra. Aí passou alguns anos, aí logo eu estava lendo o Evangelho de João, aí nem estava lembrando dessa experiência. Quando foi no versículo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 30, que fala assim, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Na hora aquela palavra veio em mim assim, ela falou assim, eita, eu pensei comigo, aí vem coisa, né? Por quê? Porque é necessário que eu diminua, João Batista falou, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então quer dizer, aí eu pensei, a minha vontade, né? A minha, sabe, os pensamentos, porque João Batista, a Bíblia fala que todos os profetas profetizaram até João Batista, então ele foi outro profeta. João Batista ele foi decapitado, a cabeça dele foi cortada, então mas hoje, no nosso dia, não vai acontecer isso. Se fala de mentalidade, então
tudo isso tem um processo. E aí passou os anos, eu vi o sofrimento, eu vi as provas, as coisas que vêm, mas isso tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Então, se essa mensagem falou com você, falou no seu coração, Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.